Olá, seja muito bem-vindo e chegamos ao nosso terceiro episódio. Hoje vamos falar sobre os tipos de pecado. Mas antes de entrarmos no nosso tema, convido você a rezar comigo, pedindo a luz do Espírito Santo para que nos ilumine e abra nossa mente, para que possamos acolher tudo o que será falado aqui em nosso coração e realmente conseguir entender o que Deus quer nos passar hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Você sabia que os pecados são divididos conforme a sua gravidade? Eles são divididos em pecados mortais e pecados veniais, ou seja, pecados graves e pecados leves. Para iniciarmos, vamos falar sobre o pecado mortal. Você sabe o que é um pecado mortal? Pecado mortal é tudo aquilo que rompe a nossa relação com Deus. É uma transgressão à lei de Deus. O pecado mortal, ele destrói completamente a caridade do coração do ser humano, rompendo essa relação com Deus. E se não houver arrependimento, ele nos leva à morte espiritual e à condenação eterna. Condições para que um pecado seja mortal, conforme o Catecismo da Igreja Católica em seu parágrafo 1857. Para que um pecado seja considerado um pecado mortal, ele precisa ter matéria grave, plena consciência e consentimento deliberado. O que seria matéria grave? Matéria grave é a transgressão. Deve envolver algo grande, de grande importância, como ferir todos os mandamentos da lei de Deus. Por exemplo, matar, roubar, cometer adultério. Plena consciência. A pessoa deve saber que o ato é gravemente errado, ela tem consciência daquilo que ela está fazendo. Consentimento deliberado. O pecado deve ser cometido com liberdade e intenção plena, sem coação, ou seja, a pessoa faz de livre e espontânea vontade. Exemplos de pecado mortal. Homicídio. Não matarás, como fala no Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Tirar a vida de outra pessoa intencionalmente é um ato que viola a dignidade humana e a lei divina. Adultério. Qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 28. A infidelidade conjugal quebra a aliança matrimonial e a fidelidade requerida por Deus. Apostasia ou rejeição da fé. O abandono completo da fé é considerado uma ofensa direta a Deus e à salvação recebida no batismo. Mas e quais são as consequências de se cometer um pecado mortal? O pecado mortal, ele priva a nossa alma da graça santificante. E sem um arrependimento sincero, a pessoa está condenada à separação eterna de Deus. A solução para restaurarmos a graça santificante, a nossa aliança com Deus, seria buscar o sacramento da confissão através de um arrependimento bem sincero. Não adianta apenas ir confessar, precisamos estar dispostos à mudança de vida. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Ok, falamos sobre os pecados mortais, que é tudo aquilo que rompe a nossa aliança com Deus, é o que fere os mandamentos de Deus. Mas se ferir os mandamentos de Deus são todos pecados mortais, o que seriam os pecados veniais? Pecados veniais são aqueles pecados menores, que não chegam a romper a nossa aliança com Deus, porém enfraquece a nossa relação com Ele, enfraquece o nosso coração e acaba nos distanciando de Deus, conforme a gente vai cometendo esses pecados sem a busca sincera do arrependimento e da mudança de vida. Exemplos de pecado venial. Mentira leve. Contar uma mentira que não causa dano significativo é um pecado venial.
mas ainda assim vai contra o 8º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Impaciência ou falta de caridade em situações cotidianas. Demonstrar irritação ou impaciência com alguém é um exemplo de pecado venial. Embora seja um pecado leve, pode prejudicar as relações e levar às faltas mais graves se não houver controle. Pensamentos invejosos passageiros. Sentir inveja de outra pessoa sem agir sobre esses sentimentos é um pecado venial. A inveja não controlada, no entanto, pode se transformar em ações pecaminosas graves. E quais são as consequências de cometer um pecado venial? O pecado venial, ele não nos separa completamente de Deus, mas ele enfraquece a nossa relação com Ele e prejudica a nossa caminhada. Ou seja, se eu estou numa caminhada, num processo de conversão, com certeza o pecado venial vai dificultar o meu progresso espiritual e vai me distanciar da graça de Deus. Como ensina o Catecismo da Igreja Católica no seu parágrafo 1863. O pecado venial enfraquece a caridade e pode predispor a pessoa a pecar gravemente. No entanto, esses pecados podem ser perdoados de várias formas. Através do arrependimento sincero no coração da pessoa, através da participação na Eucaristia e através das obras de caridade e oração, como ensinado em Provérbios, capítulo 10, versículo 12. O amor cobre todas as transgressões. A luta contra o pecado. O pecado, seja ele mortal ou venial, é um obstáculo na nossa busca da santidade. No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia, nos oferece meios para superá-lo. A confissão é o caminho ordinário para o perdão dos pecados mortais, enquanto a oração e a participação na Eucaristia ajudam a vencer as tentações e a fortalecer a vida espiritual. Como nos exorta São Paulo, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Além disso, o Catecismo, em seu parágrafo 1435, ensina que a penitência e as boas obras, como o jejum e a caridade, ajudam a purificar a alma e afastar as ocasiões de pecado. Vimos nesse episódio que os pecados mortais e veniais têm impactos diferentes na nossa vida espiritual, mas ambos requerem vigilância e arrependimento, como nos exorta São Paulo em sua carta aos Romanos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Através do arrependimento, da confissão e da participação nos sacramentos, o fiel pode ser restaurado à graça e seguir seu caminho da santidade. E nos próximos episódios vamos falar então sobre o arrependimento e a confissão. Vamos entrar já na preparação para a confissão. Como fazer o exame de consciência meditando os 10 mandamentos. O que achou deste episódio? Está gostando do conteúdo? Você já tinha ouvido falar nessa classificação de pecados? Que existia pecados mortais e pecados veniais? Deixe aqui no comentário. Você também pode ajudar nesta obra de evangelização. Compartilhe esse vídeo, convide um amigo para assistir com você. Te espero nos próximos episódios. Porque evangelizar é a nossa missão.